Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é dia 31 de outubro, o último dia do mês, né? Pra gente finalizar aí mais um ciclo, depois começa novembro, temos mais 4 rodadas aí do Campeonato Brasileiro, tá? Jogos importantes pro Corinthians. Matematicamente, segundo especialistas, o Corinthians já está classificado para a Libertadores do ano que vem, direto, tá? Porque agora a gente tem 6 vagas aí no Brasileirão. O Corinthians está a 7 pontos aí na frente do Atlético Paranaense. O Corinthians é o 5º colocado, o Atlético é o 6º. Temos o Atlético Mineiro na 7ª colocação também com 51, tá? Então, pelas contas, o Corinthians garante aí ao menos o G6. Mas a gente quer premiação, a gente quer estar melhor colocado aí no Brasileirão e vamos pra cima, família. Peço que me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição pra vocês, rapaziada. Vamos pra cima, tá? Vamos pra cima aí. A primeira novidade é sobre a semana de treinamentos do Corinthians. A gente treina hoje, treina amanhã e aí viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo quarta-feira, tá? Jogo aí quarta à noite, vou até confirmar aqui para vocês, 9h30 da noite, dia 2/11 aí, Flamengo e Corinthians, certo? Flamengo aí atual 3º colocado, então mais um jogo importante para o Corinthians. Todos os jogos agora na reta final são importantes. E a sequência do Corinthians é um empate, o último jogo contra o Goiás, uma derrota para o Flu, vinha de 2 vitórias e um outro empate. Tá? Então o Corinthians aí tem que retomar esse caminho das vitórias, porque vai ser extremamente importante para a gente nessa reta final do Brasileirão. Temos muitas dúvidas, tá? Muitas dúvidas para essa semana, para o jogo aí contra o Flamengo. O Ramiro é um retorno certo, porque estava suspenso, né? Tomou o 3º amarelo, retorna. O Mosquito tá confirmado que tá fora, né? Pela lesão, só volta no ano que vem. Temos o Adson, que é dúvida. Renato Augusto e Balbuena, dúvidas. Xavier, dúvida. Maicon, dúvida. Rafael Ramos e Rony, que estavam com a Covid-19, dúvida. Júnior Moraes, dúvida. Dúvida. Tá? Todos esses jogadores que eu falei são dúvidas. O Adson, a gente espera um retorno dele ainda essa semana, como o Bruno Maziotti tinha falado. Não sei se joga quarta-feira, não sei se joga no final de semana. Temos Renato Augusto e Balbuena, dúvidas também. O Xavier, que o Bruno Maziotti disse que ia voltar a treinar ontem, ainda não sabemos, tá? O Maicon tá fazendo um aprimoramento físico. Rafael Ramos e Rony tem que esperar aí o teste negativo de Covid para retornar. Assim como o Júnior Moraes, que vem aí, segundo o Bruno Maziotti, sendo preparado para 2023. Tá? A provável escalação do Corinthians deve ser algo parecido com o time que entrou contra o Goiás. Então, Cássio, Fagner, Gil, Robert Renan e Fábio Santos. Tá? O retorno aí dos 2 laterais do Corinthians. Meio campo, Duqueiroz, Fausto e Giuliano. Na frente, Matheus Vital, Roger Guedes e Yuri Alberto. Rapaziada, quero saber a opinião de vocês. Bom, depois de toda a polêmica aí com o VAR no jogo contra o Goiás, tá? Pra quem não viu, tem um vídeo de ontem aí que eu postei o pós-jogo pra vocês, o assalto, tá? O roubo. Não tem outra palavra, cara. Não tem outra palavra. O que aconteceu no jogo entre Goiás e Corinthians foi isso. A gente tem a imagem, tem um lance. Todo mundo tá vendo que o Yuri Alberto está em posição legal. E o VAR conseguiu arrumar um ângulo, traçar uma linha que ninguém sabe como e colocar o Yuri Alberto impedido. Não tem como você olhar reto aqui, o cara tá em posição legal, aí você joga um ângulo na diagonal do lado oposto, só pra falar que ele tá impedido, sendo que a gente viu que não estava. E aí o Vitor Pereira, tá? Assim como eu já falei aí do Roberto de Andrade ontem, o Duírio, que fizeram aí fortes críticas aí à comissão de arbitragem, tá? O pessoal responsável aí da CBF. Vitor Pereira falou o seguinte: temos que voltar ao nosso melhor nível e debater o jogo contra o Flamengo. Agora, quem ganhou o título foi eles. Nós vamos continuar a gerir o nosso trabalho de forma empenhada, focada, ir lá e buscar os 3 pontos. Eu só espero
eu só espero que os protagonistas sejam os jogadores e que o árbitro seja igual ao que eu vi no final da Copa do Brasil. Foi de um nível muito alto. E aí o primeiro ponto importante, tá? A final que ele tá falando é do jogo do Maracanã, não do jogo aqui em Itaquera. Do jogo de Itaquera a gente sabe o que aconteceu, o pênalti não marcado pro Corinthians. No jogo da volta, não tivemos polêmica. Tá? Não recordo assim de uma grande polêmica no jogo da volta. E é isso que o Vitor Pereira tá falando. Acabou o jogo, foi isso, os protagonistas foram os jogadores. Simples. O jogo acabou, não se falou de arbitragem, ou seja, esteve em um nível muito alto. É uma arbitragem dessas que numa final de campeonato, nesse tipo de jogo, exige. E aí ele comentou também, né, nesse jogo contra o Goiás, esses 3 pontos teriam sido um passo importante, mas não foi possível. Vamos continuar a trabalhar unidos, confiantes, determinados, unidos também com a nossa torcida e vamos à luta, não há dúvida nenhuma. Espero sinceramente que os erros claríssimos que têm acontecido contra determinados tipos de equipes e a favor de outras deixem de acontecer. Não estou aqui fazendo julgamentos, mas é a realidade, o que tenho visto, é o que todo mundo tem visto, o que a gente tem falado aqui incansavelmente, mas nada tem mudado, tá? Nada tem mudado. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, o Fagner, depois aí do último jogo contra o Goiás, entrou no top 10 de jogadores que mais atuaram com a camisa do Corinthians, tá? Ele passou aí o Rivelino, se tornou o 10º jogador, tá? Então o Rivelino era o 10º, o Fagner ultrapassou, o Rivelino sai desse top 10, tá? O Fagner falou, ó, nem nos meus maiores sonhos e nos maiores objetivos de carreira poderia imaginar chegar tão longe assim. Top 10 na história do Corinthians em jogos é algo muito grande. Algo que me deixa orgulhoso pelo que tenho feito e motivado para seguir fazendo ainda mais. Tá? No final ele colocou lá um obrigado por tudo, Corinthians. A gente sabe que a situação do Fagner aqui no nosso clube anda um pouco desgastada, tá? A relação com a torcida não é das melhores, não é nem de perto das melhores, mas a gente precisa reconhecer o tamanho da história do Fagner dentro do Corinthians. Top 10 aí dos jogadores que mais atuaram com a camisa do nosso clube. Isso é um fato, tá? O Cássio agora bateu aí como segundo colocado, né? Vem jogando bastante. Temos aí o Fagner, jogadores aí no atual elenco, tá? Então, assim, uma marca muito expressiva. Parabéns ao Fagner, tá? A gente tem que reconhecer esse lado dele aí, jogador aí que faz parte da história do Corinthians. E é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês. Bom, no fim de semana também tivemos uma polêmica, tá? Uma polêmica aí que no começo eu não entendi. Depois que eu fui ver a foto, o pessoal mandou reclamando. John, Júnior Moraes tá de brincadeira, que não sei o quê. E aí a situação é a seguinte. Surgiu uma foto aí no fim de semana, no sábado. Tava jogando Goiás e Corinthians. E mais cedo havia tido a final da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense. E aí surgiu uma foto de dois torcedores com o Júnior Moraes. Um dos torcedores com a camisa do Flamengo. Foto com o Júnior Moraes normal. E aí, uma legenda no story. Pra cima, Mengão. Em apoio ao Flamengo. Obviamente ninguém entendeu. Falou, Júnior Moraes apoiando o Flamengo, o que tá acontecendo? E aí ele explicou, ele falou, ó, fala galera, estou vindo aqui agradecer, estou vindo aqui esclarecer uma situação que aconteceu ontem. Uma foto que circulou na internet como se eu estivesse torcendo para o Flamengo, coisa que não é verdade. Ontem eu vim para Santos com a minha família, que é o meu local de votação, fui jantar em um restaurante e lá assisti ao jogo do Corinthians. Nesse restaurante tinham torcedores do Corinthians, de outros clubes também, muitos pediram para tirar fotos comigo e eu tirei numa boa e uma dessas está girando na internet como se eu estivesse torcendo para o Flamengo, o que não é verdade. E foi até o que eu imaginei, eu falei, ó, o cara tirou foto com o Júnior Moraes, é uma celebridade, é um jogador de futebol profissional. E aí, o torcedor colocou a legenda pra cima, Mengão. Não foi o Júnior Moraes. Tá? Esse é um ponto importante da gente trazer. E aí ele disse que respeita o clube que ele trabalha, né, que é o Corinthians, que não faria sentido. Ele falou, tem sido um ano muito difícil pra mim, de recuperação, onde eu quero me preparar para voltar a jogar em alta performance. Então, quero deixar bem claro que não tem nada a ver essa foto e que as pessoas não fiquem com ódio em uma situação que não tem nada a ver. É isso, vai Corinthians. Tá? Ao meu ver,
eu tinha entendido, tá? Depois você para e fala, pô, não é possível, o Júnior Moraes não ia parar, tirar uma foto com o cara do Flamengo e meter um pra cima Mengão. Realmente deve ter sido o torcedor. E aí, com a justificativa dele, tá? A explicação, a gente vê que realmente não tem nada, tá? Eu tenho diversas críticas ao Júnior Moraes por outros motivos, que todo mundo já sabe, mas por esse não tem como, tá? Não tem como. Um ponto que a gente aproveita para falar é o Roberto de Andrade falou que o Germancano não tem o perfil do Corinthians. Não vamos contratar porque ele não tem o perfil do Corinthians. Quem tem o perfil deve ser o Júnior Moraes, né, o Roberto de Andrade. E aí, mais uma vez, não é por essa publicação, já foi esclarecido. Mas um cara que não joga. O Germancano é o artilheiro do Brasil. Sabe qual é o salário do Germancano no Fluminense? 500 mil reais. O salário do Júnior Moraes no Corinthians? 500 mil reais. Os dois vieram de graça para os clubes. Então, por qual motivo o Corinthians não foi no Vasco na época? Chegou no Germancano e falou, ó, vem pro Corinthians. Salário 500 mil, tá aqui. Assina com ele e acabou. Não precisava ir atrás de Júnior Moraes. Mas enfim, né, rapaziada? Diz o Roberto de Andrade que ele gosta do Corinthians, tá? Diz ele que ele gosta. Enfim, o Corinthians, tá? Já está avaliando aí alguns jogadores que estão em fim de contrato. Ontem, tá? No vídeo de ontem eu perguntei pro pessoal quais jogadores eles queriam fora do nosso clube. Vi muitos nomes, tá? Muitos nomes. Vou trazer aí depois uma análise aí sobre esses nomes. Eu acho que ao fim da temporada a gente consegue ter uma definição melhor sobre esses jogadores. Mas já temos aqui Robson Bambu. Contrato acaba no fim do ano de empréstimo. Tchau. Bruno Melo. Tchau. Nem pensa. Tchau. Temos um outro nome, que esse é um nome aí que agrada muito a torcida do Corinthians, que é o Maicon. E a gente vive uma indefinição. Se ele retorna para o Shakhtar, se ele continua no Corinthians, ou se ele vai para o futebol europeu, para algum outro clube. O Maicon, nesse momento, é uma incógnita para o Corinthians. Outros nomes. Ramiro, contrato acaba no fim do ano. Corinthians ainda não o procurou para renovação. Xavier, acaba o contrato dia 31 de janeiro. Corinthians não procurou para renovar. Outros nomes em despedida. Danilo Avelar, o contrato dele acaba no fim do ano. Tchau. Deve continuar aí no América Mineiro. Tá? Tava emprestado, porque o Corinthians não queria rescindir para não ter que pagar a multa. Emprestou ele para o América, agora não tem mais contrato com o Corinthians ao fim do ano. Temos o volante Thiaguinho, que rodou aí em diversos clubes. Tá? Diversos clubes. Todos os técnicos chegam aqui, avaliam ele, fala, não, empresta para ver se ele vai evoluir e tudo mais, e ninguém pede para ele retornar. Então o contrato dele tá acabando, não deve ficar no Corinthians. Matheus Fecim e Matheus Matias. 2 atacantes que o Corinthians contratou do ABC de Natal, tá? Do ABC de Natal. Trouxe pro nosso clube, avaliou, emprestou. Chegaram em 2018. 2022, tá? Os caras não vingaram, não tem uma sequência boa, tá? Estão emprestados aí pra Ponte Preta. O contrato acaba agora no fim do ano e não deve ser renovado. Olha o tanto de nome que eu já falei. Só agora são 4. Fora Bruno Melo, Robson Bambu, Ramiro, tá? Qual foi o outro que eu tinha falado? E Xavier. Já são 9 nomes, tá? 9 nomes para sair da folha do Corinthians, tá? Temos aqui alguns jogadores daquele elenco sub-23. Lateral esquerdo, Luan Vitor. O zagueiro, Heitor Casagrande. O atacante, Reifit, tá? Temos também o volante Cauê. Todos esses aí o Corinthians tem contrato só até o fim do ano e está avaliando a permanência. Provavelmente não ficam, tá? Não ficam. E por fim, jogadores do Sub-20, o zagueiro Lucas Belezi e o meia Kevin Vinícius, que foram os jogadores que eu falei que tiveram problema na renovação. O Corinthians buscou, os jogadores queriam a valorização, um salário alto, o Corinthians falou que não dava no momento, e aí os jogadores preferiram sair do clube, tá? Então aí, ó, trouxe mais de 10 nomes que estão de saída do Corinthians no fim do ano, tá? Mais de 10 nomes, e eu quero saber a avaliação de vocês. Esse é o caminho para o Corinthians. A gente tem que realmente fazer essa limpa enorme, lembrando que esses são os jogadores em que o contrato acaba em dezembro de 2022.
Fora os jogadores que na nossa avaliação já, ó, pode vender, pode negociar, tá? Os nomes que vocês trouxeram. Muita gente falou do Raul Gustavo, muita gente falou do Júnior Moraes, o Luan, tá? O próprio Luan foi muito citado também pela torcida, tá? O Duqueiroz, o pessoal falou, se vier proposta boa, pode vender, tá? Temos diversos nomes aí que eu quero avaliação da torcida. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Outro nome, tá, que está sendo avaliado aí pelo futebol europeu é o lateral direito Matheus Alexandre. Tá, o Corinthians o contratou aí na época da Ponte Preta. Tá, o Corinthians foi na Ponte em 2019, pagou 800 mil, contratou o lateral direito Matheus Alexandre. Ele chegou no Corinthians, eu acho que jogou 1 ou 2 jogos. Tá, eu lembro dele, se eu não me engano, no Paulistão, quando o Mancini era o treinador. Mancini, eu acho que era. Ficou, nunca tinha uma sequência, nunca tinha uma oportunidade. Foi emprestado para o Coritiba, tá? O contrato dele de empréstimo vai até o fim do ano agora. E aí o Coxa já procurou o Corinthians, certo? Para debater a permanência ou não do lateral para 2023. Certo? Então o Coxa tem interesse em que ele fique para 2023. Só que o Coritiba quer o cara por empréstimo. É o primeiro ponto. Coritiba não quer comprar o jogador. Temos a informação de que um clube russo também demonstrou interesse na contratação do Matheus Alexandre. John, qual o nome do clube? Não foi revelado. Tá? Não revelaram o nome do time, mas é do futebol russo. Demonstrou interesse na contratação do lateral direito, Matheus Alexandre. E aí, para mim, é um ponto. Coritiba, você quer o jogador? Ah, quero por empréstimo. Não. Clube russo, quer o jogador? O preço é esse. Simples. Simples. Quem pagar, leva. Leva. Porque se até o momento o pessoal avaliou, desde 2019 ele chegou, 3 anos. Nenhum treinador puxou ele e deu oportunidade e falou, não, esse daqui pode ser um reserva do Fagner, pode brigar por posição. Não, ninguém. Vitor Pereira chegou, avaliou e falou, ó, vamos buscar um lateral direito no mercado. Trouxe o Rafael Ramos, que também não se firmou ainda, tá? Altos e baixos o ano inteiro. Então assim, o clube que pagar pode levar o Matheus Alexandre, tá? Nesse momento, se até o fim de 2022 o cara não se destacou, pode negociar. Pega esse dinheiro para contratar para alguma outra posição, por exemplo, lateral esquerda, o lado oposto do nosso time. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. O que não pode tendo o Coritiba interessado, tendo o clube russo, você emprestar o cara de novo, porque o contrato dele acaba no final de 2023. Aí você empresta mais uma temporada, o cara sai de graça e você não ganha nada. Então, se é para negociar o Matheus Alexandre, negocia agora. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!